Agora vamos falar um pouco da plataforma GPS social propriamente dita, tá? Nós vamos fazer um apanhado geral da plataforma nesse momento e posteriormente nós vamos esmiuçar item a item. Bom, é importante que quem por um acaso chegou aqui nesse vídeo por um outro tipo de pesquisa que ainda não conhece a plataforma, a gente sugere que dê uma visite lá ao nosso site, tá? Já tem bastante coisa explicando a plataforma, tal, e detalhando tudo, se você ainda não começou por lá, né? E quem já viu o site, quem já é inclusive nosso cliente, nós vamos agora esmiuçar o funcionamento, né, da plataforma e basicamente tudo que a plataforma faz, tá? Ou seja, vamos definir exatamente o que ela é. A plataforma GPS Social é uma plataforma de levantamento eletrônico, ou seja, os riscos psicossociais, eles, para serem localizados, nós precisamos fazer um levantamento, né? Nós precisamos fazer uma pesquisa individual entre todos os colaboradores da empresa. O retorno dessas respostas é que vão nos apontar quais os setores ou quais as funções ou quais os pontos que a empresa precisa melhorar no sentido de mitigar esses danos causados pelos riscos psicossociais, tá? Já vimos aí, né, provavelmente quem já olhou as nossas redes sociais já deve ter visto, né, o quanto estamos falando a respeito desses riscos como um problema não apenas de cumprimento de regra, e sim uma questão de melhoria, né, do clima organizacional da empresa e, é claro, na saúde mental do nosso colaborador. Então, o que é esse levantamento eletrônico? O levantamento eletrônico é um levantamento totalmente automatizado, tá? Onde a plataforma literalmente toma conta de toda essa parte do envio, tá? Das perguntas, a recepção das respostas, categorização das respostas, organização das respostas e definição dos pontos relevantes ou dos pontos sinalizados por cada colaborador, tá? Então, o colaborador ele só precisa estar com o celular em rede. O que é um celular em rede, gente? É aquele celular que tem capacidade de receber ligação ou fazer ligação e receber SMS. Ok? Então, qualquer outra classificação, aqueles celulares em que o colaborador diz assim, não, aqui eu só uso para o WhatsApp. Então, esse celular não está mais em rede. Esse celular que não recebe mais ligação, ele não pode ser usado para esse tipo de levantamento eletrônico que nós estamos fazendo. Por que não? Porque nós optamos pela metodologia mais simples. Ou seja, a nossa metodologia não obriga que o seu colaborador tenha um celular mais novo rodando o WhatsApp e com rede de dados ou conectado a algum tipo de Wi-Fi, ok? Então nós optamos pelo sistema mais simples, que eu só preciso que o celular esteja ligado, que ele esteja em rede e, portanto, com possibilidade de receber um SMS. A partir do momento que ele recebe esse SMS, ele já pode começar a responder. O colaborador ele vai receber um SMS personalizado. Vai aparecer o nome dele, vai aparecer o nome da empresa. Porém, isso não significa que a resposta dele vai ser identificada. A única coisa que nós fazemos é mostrar para ele que não se trata de um golpe, tá? Então,
Dessa forma, a gente coloca na mensagem o nome dele e coloca também o nome da empresa, tá? Vivemos em tempos difíceis e a gente precisa também tomar esse tipo de cuidado, né? A partir do momento em que ele recebe o SMS, ele pode responder de qualquer lugar. Não é preciso que ele esteja no ambiente de trabalho, ele pode responder de casa, ele pode responder no ambiente de trabalho, se for permitido que ele porte celular no ambiente de trabalho. Ele vai poder responder no ônibus, no caminho de casa, no carro, no caminho de casa. Não é? Ele tem total liberdade para fazer isso. Por que nós damos essa liberdade? Porque nós sabemos que alguns colaboradores não têm um nível, tá, de escolaridade bom ou razoável para que ele sozinho possa ler e responder as mensagens. Então, se ele não tem um nível bom, mas ele já recebeu o link, por exemplo, ele pode pedir ajuda do filho, ele pode pedir ajuda da esposa, ele pode pedir ajuda de outra pessoa, tá? Para que essa pessoa leia o questionário e ele vai manter a sua resposta, né, clicando nos botões, tá? Dashboard para o acompanhamento é basicamente o seguinte. Vamos imaginar uma situação hipotética de uma empresa de 100 funcionários e 10 setores, por exemplo. Então, vamos dizer que a distribuição seja igual e eu disparei no momento, né? Por exemplo, nesse exato momento eu disparei para 100 colaboradores. Os 100 colaboradores vão receber numa janela de tempo, que é importante que vocês saibam que dependendo do horário, essa janela de tempo ela varia, ou seja, alguns vão receber imediatamente, outros pode levar alguns minutinhos, tem situação até que pode levar horas. Por exemplo, o celular dele não estava com sinal suficiente no momento do disparo da mensagem. Então o sistema automaticamente coloca ele na fila para receber depois que ele terminar aquela leva, tá, de mensagens. Depois que ele recebe a mensagem, o sistema continua monitorando as respostas. Então, por exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar isso, tá? Por exemplo, nessa empresa fictícia, eu recebi 10 respostas do setor administrativo e recebi apenas 2 respostas, por exemplo, do setor do almoxarifado. Então eu vou ver isso no dashboard e eu mesmo, tá? Não precisa da ajuda de ninguém, a própria empresa pode fazer isso, a CIPA, o SESMIT, o pessoal responsável pelo RH, vai poder pegar esta informação e ligar, por exemplo, para o almoxarifado e dizer, olha, ainda faltam 8 pessoas para responder aí. Eu não sei quem são, eu não sei quem respondeu. E também não é, vamos dizer assim, função da ferramenta saber quem respondeu ou não. E sim quantos responderam ou não. Ok? Então você pode ligar para o setor e dizer, olha gente, o setor do almoxarifado está devendo aí muita resposta, vamos acelerar aí porque a gente precisa dar andamento com o próximo passo. Então, nesse dashboard que acompanha as respostas, você consegue literalmente até acompanhar essa comunicação interna que você fez solicitando um pouco mais de atenção por parte do setor do almoxarifado, tá? O nosso pensamento é o seguinte: se todos os colaboradores estiverem atentos, com o celular ligado, dessa forma que eu já comentei antes, se todos estiverem atentos, todos estiverem comprometidos a responder as questões de imediato, a gente consegue retornar a pesquisa em poucos minutos.
Então vamos imaginar uma empresa que tem 600 funcionários espalhados, né, por diversos rincões aí do Brasil. Eu executo o disparo da pesquisa. Se todo mundo está pronto para receber, o sistema vai procurar onde é que está o celular dessas pessoas, entregar o SMS. No momento em que ele recebe o SMS, ele já pode abrir o sistema e começar a responder. E a resposta, em poucos minutos, vai gerar o retorno da pesquisa. Tá? Depois nós vamos esmiuçar com calma todos esses detalhes, tá bom? Então, já falamos a respeito disso, mas só dando uma ressalva. Cada colaborador pode responder a pesquisa da maneira que lhe convier. E, inclusive, se recusar a responder. Ok? Então, pode acontecer também do colaborador receber e, por defesa, dizer que não recebeu. Pode acontecer também. Pode acontecer que o colaborador respondeu e simplesmente não... Pode acontecer que o colaborador recebeu a mensagem e simplesmente não quer responder. Tá? Então, quando, inclusive, o número de pessoas que se abstêm a responder dentro da empresa é alto, já temos um problema aí. Já é preciso verificar que está havendo algum tipo de pressão, algum tipo de situação entre chefe e colaboradores que já precisa de um diagnóstico. Né? Mas quanto a isso, vocês vão ver que a GPS Social também está pronta para atender essas necessidades. O dashboard de acompanhamento nós fizemos de uma forma bem simplificada. Porque o pensamento eu quero que qualquer pessoa dentro da empresa tenha a capacidade de operar o sistema. Então a gente não cria um negócio mirabolante, uma coisa, né, fora do dia a dia. A gente cria formulários bem simplificados para que, por exemplo, no caso desse dashboard que nós estamos vendo, esse não é o dashboard da pesquisa, tá? Nós temos uns 3 ou 4 dashboards internos aí. Mas esse aí é o dashboard que me mostra a situação momentânea da empresa. Tá? Então, no caso dessa empresa, Café com Leite e Pão, ela tem aquele CNPJ, ele tem esse número de telefone, tem aquele e-mail ali, e ela é do ramo de contabilidade. Ali aqueles outros 3 botões nós vamos vê-los funcionando depois. Né? No caso, essa empresa está com 95 créditos para fazer pesquisa e 212 créditos para SMS. Veja que o WhatsApp a gente deixou zerado, porque ainda não está sendo possível trabalhar com o WhatsApp, porque o retorno está sendo muito baixo. Tá? Essa empresa ela possui 21 colaboradores, 22 setores, 16 funções e no momento ela está ativa dentro do sistema. Ali são as informações do proprietário da empresa, as informações do contato de RH. Eu estou expondo essas informações porque não são informações verdadeiras, salvo aquele número ali, aquele nome que é o meu. Então, como eu sou gestor da ferramenta, é até interessante que vocês conheçam esse número. Tá? Depois nós temos a informação sobre vendedor ou parceiro, tá? Que não é o momento agora de tratarmos disso, e a parte de gestão contratual, tá? Que também expõe para o dono da empresa, por exemplo, cobranças em aberto, ou seja, dentro do sistema você puxa a cobrança e paga, caso ela não tenha chegado no e-mail, caso ela não tenha chegado via SMS, eu posso clicar ali e abrir a minha cobrança e pagar, ok? Aqui na parte de baixo eu também quero mostrar para vocês já funcionando, né, que é a parte de setores, funções e colaboradores. Veja que ambos, que pelo menos 2 tem 2 botões e um tem 3. O que tem 2 botões, um botão é importar e o outro é criar um único setor. Importar, também vou mostrar isso funcionando mais para frente, você tem a condição de pegar uma planilha com todos os seus setores e importar para dentro do sistema sem a necessidade de redigitação, de retrabalho. Funções, a mesma coisa, você pode importar todas as funções da sua empresa para dentro do sistema, bem como você pode importar também
a lista de colaboradores, tá? A mais complexa é a lista de colaboradores, porque ela tem que constar uma sequência de informações que são necessárias para a geração da pesquisa, tá? Então, o setor é uma planilha bem simplesinha, funções também é uma planilha simples, a colaboradores já é uma planilha um pouco mais complexa, porque ela tem um pouco mais de informações que são requisitadas. Mas entendam, vocês não vão estar sozinhos. Além desse vídeo, haverão outros vídeos informando como usar isso daí, e também o nosso suporte vai estar online o tempo todo para poder ajudar a empresa a vencer essa etapa. Bom, um dos pontos que a gente considera um ganho da ferramenta é que todos os processos são feitos dentro da empresa. Como assim? A própria empresa assume a velocidade de trabalho no cadastramento das funções, no cadastramento dos setores e no cadastramento dos colaboradores. Ou seja, se eu estou com pressa e eu quero executar essa pesquisa ainda hoje, eu posso providenciar o cadastramento dessas funções, dos setores, dos colaboradores, pago a minha faturazinha ali e mando ver, inicio a minha pesquisa, tá? Vou ver uma mais aqui. E como eu já falei, né, na outra tela, que nós temos a facilidade de importar, tá? Eu posso importar uma planilha do Excel ou posso importar um arquivo CSV. Quem é mais da área de tecnologia sabe do que eu estou falando, porque tem alguns aplicativos ou plataformas que a gente usa dentro da empresa que ao exportar os dados ela não exporta os dados no formato de uma planilha do Excel. Às vezes ela exporta no formato CSV. Se esse formato CSV for compatível com o sistema, a gente consegue importar também direto, sem necessidade de conversão. Sempre lembrando que, havendo necessidade de conversão, vocês terão o canal aberto para estar tratando com a gente, para que nós possamos ajudar nessa fase. Lá no outro formulário, eu não dei muita ênfase nele, mas existe um botão para a checagem dos números de telefone. Por quê? Porque, como vocês já sabem, o número do telefone é de suma importância para que a pesquisa aconteça. Ou seja, se eu não tenho o número do telefone do colaborador, ele não vai receber a minha pesquisa de forma automatizada. Mas isso não quer dizer que ele não possa participar. Eu posso utilizar a plataforma para poder enviar manualmente. Claro que a gente não recomenda isso, mas eu posso usar a plataforma para enviar manualmente, link por link, para cada colaborador que, no caso, eventualmente não tenha telefone ou não tenha disponibilidade de responder, ou caso o meu RH queira executar essa pesquisa ele mesmo ponto a ponto, tá? Então a ferramenta também dá essa possibilidade. Claro que a gente não recomenda. A recomendação é: utilize o sistema automatizado. Com o sistema automatizado, a gente tem conseguido um nível muito bom de recepção e de retorno das respostas. Mas claro, como eu já falei, a empresa é que vai gerir isso internamente. Se a empresa quiser, ela pode inclusive disponibilizar um tablet para que todos parem num determinado ponto e respondam à pesquisa. Como eu já falei antes, a gente não recomenda nem solicita que você faça isso, porque nós não somos vendedores de hardware. A gente está procurando fazer um sistema que seja
algo fácil de usar, tá bom? Então aqui, como eu já falei, existirão dashboards, na verdade é mais de um, que vai demonstrar, vai acompanhar a coleta de informações. Eu já dei um exemplo básico disso daí. A gente pode fazer o levantamento, por exemplo, por setor. Eu posso disparar as pesquisas por setor. E aí depois eu posso ficar acompanhando o retorno do setor. Quando o setor chegar num ponto que eu acho interessante, aí eu disparo para o setor seguinte. E aí monitoro o setor. Então, são maneiras de trabalhar que a ferramenta possibilita. Caso nenhuma dessas maneiras seja funcional para a sua empresa, é só manter contato que a gente verifica se existe uma outra forma, dá dicas de casos de uso e de utilização da ferramenta para você resolver o problema. Tá? E aqui só a parte sobre a proteção dos dados. Tá? Então, assim, eu já falei que lá no primeiro cadastro, você pode você mesmo criar a sua senha. Tá? O sistema exige que a sua senha tenha pelo menos letras e números, mas a gente sugere que você não crie uma senha, vamos dizer assim, uma senha fraca. Tá? Por exemplo, uma senha muito óbvia que qualquer pessoa possa facilmente descobrir. Ou divulgue essa senha para muitas pessoas. A gente não recomenda que você faça isso, porque aí você está quebrando a proteção que o sistema já tem. O sistema tem uma capacidade muito alta de proteção de dados, porém, esses dados ficam atrás da sua senha. Se a sua senha for fraca, o elo da corrente se quebra exatamente na sua senha. Ok? Bom, aqui é a parte do pessoal mais técnico, que o pessoal mais técnico quer ver. Como é que o sistema me entrega, como é que o sistema me retorna essas informações. Então ele me entrega dessa forma. Essa é uma das formas que ele entrega, na verdade, que é a matriz de risco. Ele entrega a matriz de risco 5%, 5 por 5, tá? Onde você vai, com uma rápida olhada, já consegue fazer uma avaliação do status ou da situação da matriz de risco psicossocial da sua empresa. Tá? Porque existem duas matrizes. Pelo seguinte, nós trabalhamos com dois tipos de avaliação ao mesmo tempo. Avaliamos as respostas por média de retorno e avaliamos as respostas por frequência ou análise modal. Ou seja, prevalece a maioria. Tá bom? Então, por exemplo, o que a gente está vendo aqui? Vamos olhar aqui na categoria 1, tarefas do trabalho. Categoria 1, tarefas do trabalho, se você olhar aqui, você vai ver que ela está aqui. Deixa eu pegar aqui meu lápisinho. Aqui essa cor azul. Pronto, ele está aqui. Tá? Na outra avaliação, ele está aqui. Mas vocês podem ver, por exemplo, que o 3 em uma avaliação está aqui. Opa! Em uma avaliação ele está aqui e na outra avaliação ele está aqui. O que quer dizer isso? Que na média, o risco deu frequente. Porém, na modal, ou seja, a maioria informou que é muito frequente esse problema. É muito frequente. Portanto, o risco ou a tolerância, a severidade, desculpe, essa é a palavra, a severidade foi considerada alta e ele foi lá para o vermelhinho. Então, o que é a 3? Então, a 3 é relacionamentos interpessoais, ou seja, os funcionários dessa empresa estão reclamando que os relacionamentos interpessoais estão tóxicos. Aí, como resolver isso? Nós temos também
como auxiliar a empresa nesse sentido. Tá? Depois que a pesquisa é finalizada, é disponibilizado para a empresa, em formato de documento, o que a gente chama de relatório final. No relatório final, vai constar as informações da nossa empresa, tá? Que veja aqui, sediada em Salvador com esse CNPJ, e é esse CNPJ que vai aparecer na cobrança, tá? É esse CNPJ aqui, que esse CNPJ está descrito como ACR Consultoria, tá? Que é a empresa que mantém a nossa parte contábil funcionando, tá bom? Então aqui aparece a logomarca da empresa. Então no vídeo anterior eu falo que quando você cadastra a empresa, você pode colocar a logomarca. Onde é que ela vai aparecer? Aqui, tá? No início do relatório, tá? Isso aqui é a primeira página do relatório que fala exclusivamente da empresa. Dentro do relatório, dentre várias outras coisas, aparece o que a gente chama de média global, ou avaliação global, o resultado global da empresa. O que é o resultado global? Resultado global é aquele que avalia, vamos dizer assim, que faz um somatório de todos os fatores. Então, no caso dessa empresa aqui, ela é uma empresa que apresenta um risco muito alto de riscos psicossociais dentro da empresa. Quais são esses riscos? A gente vai ver aqui esmiuçado, mas veja que os gráficos eles acompanham as cores, tá? Então a gente procurou, né, tomar um cuidado aí com essa questão das cores e tal para facilitar a leitura, mas mesmo se ele fosse preto e branco, a gente, pelo formato ali, a gente já consegue visualizar que é uma empresa de risco muito alto. Aqui eu tenho a minha média esmiuçada por categoria, tá? Então, o sistema GPS social, ele trabalha com essas 7 categorias, né? Apoio e liderança, aqui ó, apoio e liderança, comunicação de mudanças, porque tudo isso gera estresse no colaborador. Controle do ambiente de trabalho, esforço e recompensa, organização, relacionamentos interpessoais e sobre as tarefas do trabalhador. Então, à medida que eles me dão esse retorno, eles vão dizendo assim, sempre, raramente, tal. Então, aquilo ali eu estou pontuando as respostas, né? Eu estou pontuando o grau de problemática aí dentro da empresa, tá? Chegando um pouquinho aqui mais para frente, veja que eu peguei a categoria e quebrei ela, esmiucei a categoria, no caso ali, organização do trabalho. Então aqui ó, no slide anterior eu tenho a organização do trabalho aqui, né, numa única barra, ou seja, o somatório de tudo, e aqui eu tenho ela esmiuçada por questões, tá? Ou seja, dentro do relatório eu consigo ver, inclusive, do que é que as pessoas mais estão reclamando, tá? Então, nessa resposta aqui, nessa pesquisa, apenas uma pessoa respondeu, por isso que as barras estão iguais. Mas acontece normalmente quando eu tenho várias pessoas respondendo, existe uma diferença entre as duas barras. A primeira barra é a média harmônica, né? Que é aquela média que a gente está acostumado, soma tudo, divide pelo total e tal. E aqui, aquela outra média que eu falei para vocês, que é a média modal, ou seja, a média da maioria. Então, a primeira barra é a média geral, a segunda barra é a média da maioria. Calito, mas é muito chato isso, para que 2 barras, para que 2 avaliações? É porque pode, e muitas vezes acontece, num setor, por exemplo, de 10 pessoas,
3 ou 4 são muito amigas ou muito próximas, por exemplo, do coordenador. Então, eles sempre vão dar notas altas. Porém, os outros, que não são tão amigos assim, ou são mais sinceros, eles vão responder com a verdade. E aí, aquela história, né? A verdade vai prevalecer pela maioria. A maioria vai dizer que está ruim. E aí, na média, eu vou ter um resultado, por exemplo, abaixo de 4, enquanto que na modal eu vou ver que foi 5. Ou seja, a maioria disse que está ruim. E o somatório dos que disse que estava ruim e os que disseram que estava bom demais, puxou o risco lá para baixo. Né? Ou seja, a gente consegue avaliar de duas formas, apenas analisando o grupo de questões. Tá? Nesse recorte aqui eu coloquei para aparecer as questões para a gente conseguir visualizar. Então você pode ver aqui, ó, que aqui novamente eu tenho a avaliação da resposta e aqui embaixo eu sei qual foi a pergunta que foi respondida. Então nesse caso aqui, ó, por exemplo, a Q31 é isso aqui, ó. Posso decidir quando fazer uma pausa. Ou seja, a maioria disse que não pode decidir. Então o resultado foi esse aqui, ó. Ficou vermelho, puxou lá para baixo. Algumas respostas, quando o colaborador responde que não, isso é bom, aí ele fica verde. Tá? Mas no caso dessa aqui, quando ele responde que não, fica vermelha. Essa parte aí a gente esmiuça também na entrega do relatório, ok? Aqui, a parte 6.3 do relatório é um relatório muito grande, um relatório muito bom, bem esmiuçado. Ele pega as questões que mais deram problema ou situações negativas e começa a fazer recomendações. Então veja só, não é uma ferramenta que entrega um gráfico, uma tabela, é uma ferramenta que lhe dá acompanhamento. Tá? Então veja só o que ele está me entregando aqui. Ó. Eu estou entregando para o proprietário da empresa, para o RH, que na questão 20, que foi perguntado, recebo informações e suporte que me ajudam no trabalho que eu faço. A maioria disse que não. Aqui está aqui uma frequência altíssima. A maioria disse que não está recebendo esse suporte. Resultado, temos um risco muito alto nessa empresa, nessa questão. Quais as ações recomendadas pelo sistema? Como vocês podem ver, está aqui, ó. Avaliar e ajustar, combater as práticas de liderança autoritária, dar autonomia para a organização das tarefas com prazos claros e negociáveis. Ok? Então, está dando para vocês acompanharem aí que não é apenas o levantamento que a gente entrega coisas prontas, coisas que o RH minimamente estruturado já consegue executar dentro da empresa. Então, como eu falei lá no começo, não estamos procurando doença, estamos tentando diagnosticar onde pode acontecer problemas na sua empresa com relação aos riscos psicossociais. Uma vez levantado, localizado isso daí, nós sugerimos as ações para você começar a mitigar esses problemas, esses danos que são impostos na mente do seu colaborador, que resulta em absenteísmo, porque ele vai dar um atestado porque está com dor de cabeça, ele vai dar um atestado porque está sofrendo pressão, né? Ele vai dar atestado porque está sentindo fadiga. Então, tudo isso vai resultar em benefícios para a empresa, sem falar que o seu PGR não vai mudar de escala, né, para um PGR mais caro junto ao INSS. Né? Aqui embaixo, a mesma situação,
a pergunta Q21 também foi considerada um retorno alto, e aí ele dá também uma recomendação. Então aqui, sinto-me reconhecido por parte da liderança pelo trabalho que desempenho. Ou seja, a maioria disse que não está percebendo isso. Então, quais as ações recomendadas? Criar espaço de escuta para expressar dificuldades e esforços. Avaliar periodicamente a percepção, reconhecimento e qualidade de feedback de todo mundo. Formar líderes que saibam motivar sem pressionar e reconhecer os esforços. Não é? Então, isso aqui, a GPS social também consegue ajudar, porque nós temos no nosso quadro um psicopedagogo, que é o ACR, e nós encaminharemos esse retorno aí, por exemplo, para que a ACR Consultoria trabalhe dentro da sua empresa com essa formação de liderança, por exemplo, se você não tem, não é, alguém para dar essa formação, ok? Aqui ainda é o sistema me entregando resultados, né? Então, ele me diz aqui os possíveis adoecimentos que podem acontecer a partir do que ele detectou das respostas. Então, pegando essa parte aqui do sistema, fazendo um levantamento dos atestados que a empresa recebeu nos últimos 2, 3 anos, você vai detectar exatamente isso aqui, ó, tá? No caso dessa empresa, por exemplo, tá? Então, se na sua empresa teve problemas semelhantes, ou tem problemas semelhantes, você vai sempre detectar coisas desse tipo aqui, ó, ansiedade, apatia, baixa estima, aqui, transtornos crônicos, tá vendo? Cansaço extremo, isolamento. Então, tudo isso são causados pelo padrão de levantamento que nós tivemos. Então aqui, no caso dessa empresa, essa empresa apresentou um risco muito alto, muito alto. Então essa empresa está precisando de socorro. A ferramenta já entrega um cronograma de 6 meses de trabalho que essa empresa precisa iniciar, é claro, o mais rápido possível, mas no sentido de mitigar todos esses problemas. Então ele coloca aqui, ó, primeiro mês, faça tudo isso aqui. Segundo mês, faça tudo isso. Terceiro mês, quarto mês, quinto mês, para quando acabar o ciclo, a gente roda novamente a ferramenta para ver a efetividade das ações que foram tomadas na empresa. Então veja a diferença do GPS social. Não fazemos apenas uma pesquisa, fazemos uma pesquisa rápida, eficaz e eficiente. Após o retorno dessa pesquisa, a gente ainda não larga a tua mão. A gente te entrega a matriz de risco para que o seu profissional de medicina do trabalho possa passar para o PGR. A gente entrega um relatório com um acompanhamento para que você consiga mitigar esses riscos detectados. E ainda te dá a possibilidade de rodar novamente a ferramenta gratuitamente, tá? Porque você já pagou pelo primeiro levantamento. Então você vai poder rodar novamente a ferramenta após esse período aqui, para poder verificar se as suas ações realmente fizeram efeito, tá? Então veja só, vamos deixar bem claro isso. A GPS social não vai te entregar um problema. Vai pegar na mão aí do seu profissional, na sua empresa, e vamos levar até o fim. Vamos entregar relatório, vamos preparar tudo e vamos entregar até o fim. Dentro da nossa empresa existe o vínculo com uma outra empresa que é a Soft Drive Informática, que é responsável pela parte de desenvolvimento e criação de alguns softwares que as empresas vão precisar. Como, por exemplo, um software de escutativa. A gente já está desenvolvendo esse software para que a sua empresa, que contratou o GPS social, que levantou o risco, possa fazer um contrato conosco
para poder usar de forma mais barata essa ferramenta de escuta ativa, já previamente criada e preparada para seguir todas as normas da NR1, tá ok? Então, isso é o apanhado geral, tá, da nossa ferramenta. Vendo isso daqui e ficando interessado, é só entrar na plataforma e lá na plataforma você consegue cadastrar sua empresa, você consegue fazer tudo, até automaticamente, se você não quiser falar com ninguém. Se você precisar falar com alguém, temos diversos canais de atendimento, tá bom? Então, espero que você tenha achado satisfatório o que viu até agora e espero que você faça o contrato conosco e inicie o seu levantamento de riscos psicossociais o mais rápido possível. Muito obrigado, até a próxima.